Oi, pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Eu voltei! Yeah! Sim, eu voltei, tudo voltou ao normal. A gente passou pela semana Dark Side Books. Foi uma semana muito legal, que toda a equipe, né, leu livros de terror da Dark Side, da editora Dark Side. Eu li Psicose, você pode até clicar aqui para dar uma olhadinha. E além disso, nós também aproveitamos para deixar a segunda-feira e a terça-feira, a segunda que normalmente eu entro com os meus vídeos, para os vídeos do Enem, que são vídeos que o Guto e eu gravamos. Muito legais, diga-se de passagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Também eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Que a gente deu dicas sobre redação do Enem e dicas gerais para você, né, aproveitar a prova, fazer a prova com tranquilidade. E eu acho que vocês estavam com saudade. Eu espero que vocês estejam com saudade, porque eu quero animar a segunda de vocês. E tudo bem que hoje é quarta, então... Oi, pessoal do Cabine Literária, tudo bem? E a indicação dessa semana tem a ver com diversos assuntos. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu pensei em uma indicação que cabia em várias notícias que aconteceram nas últimas semanas. Bom, eu comecei pensando na história do tal casamento na prisão lá, da senhora Suzane com a ex da Elise Matsunaga, meio estranho. E aí acabei lendo aquele book que está gratuito pela Companhia das Letras, que é sobre ser feminista, que tem daquela autora nigeriana que me pareceu maravilhosa. Eu não li ainda os outros livros dela, mas nesse livro ela tá incrível. E eu também tô fazendo, em época de TCC, fazendo toda essa coisa do gênero feminino, da mulher e tudo mais. Vocês devem ter visto algumas matérias por aí falando sobre ele. E então eu pensei em indicar um livro que eu já meio que falei sobre ele num Literatop que eu fiz sobre 10 livros, né, com personagens gays. E eu resolvi falar efetivamente sobre ele, porque no Literatop a gente só fala o título e tal, não fala muita coisa. E o livro é Henry e June, da Anaïs Nin. E que, diga-se de passagem, se você assistiu esse Literatop, você viu que no final a gente ficou com uma dúvida como pronunciar o nome dessa autora, e de fato é a Anaïs Nin. Até tem algumas cenas, eu vi um monte de entrevista, acabei me deparando com um monte de conteúdo que no dia a gente não achou, e realmente ela insistia nas coisas do Anaïs, porque Anaïs não é um nome francês, de onde, né, ela ficou conhecida, porque ela tem toda uma coisa, a mãe dela... é da Espanha, não sei, ela tem toda uma mistura ali, né? E o nome dela é justamente por isso. Então é a Anaïs. E esse Henry June é um livro que virou filme, inclusive, e conta a história, na verdade, trata-se de um diário da Anaïs. Foi um dos últimos diários dela publicados, e que, enfim, ela conta o dia a dia dela como um bom diário, né? E esse diário se passa em 1931 até 1932, quando ela conhece o outro escritor também muito famoso para o Trópico de Câncer, o Henry Miller. E ela acaba conhecendo, se apaixonando, ele se torna amante dela, e ela acaba também se apaixonando pela então mulher dele, que é a June. E por isso que o nome do livro é Henry e June, porque nós temos ali uma relação, um casal que depois que apareceu na vida da autora, tudo ficou de pernas pro ar. E nesses diários, a gente tem somente a visão, né, da Anaïs, dela contando como a June é, como o Henry é, e ela é casada também com um banqueiro que chama Hugo. Aliás, tem um fato super interessante, que esse diário, ela só autorizou que fosse publicado efetivamente quando o Hugo morreu, né? Porque ela nunca falou que não queria que ninguém tivesse envolvido nisso, assim, em vida e tudo mais. E, enfim, ela, bem nessa época, o Henry ainda estava escrevendo, ainda estava pensando em escrever o Trópico de Câncer, e ela o ajudou muito, inclusive eles tiveram uma relação não só carnal e etc, mas também bem profissional, no sentido de que ela o ajudou a escrever o Trópico de Câncer, ele leu os diários dela e ajudou muito com isso.
E também acabou que no final das contas a Anaís passou a escrever livros eróticos, e isso não fala no diário, tá? A gente sabe porque por ela ser uma figura, né, conhecida, uma figura pública, ela acabou escrevendo contos eróticos que um cliente, que ninguém sabia muito bem quem era, tinha contratado o Henry Miller para escrever esses contos eróticos, e ele acabou passando a bola para Anaís, que tinha lá toda a concepção dela em relação ao papel da mulher na escrita erótica, que ela falava, até agora a gente só tem homem falando sobre sexo. E a visão da mulher, né? Não existe alguém, um ser humano tão capaz quanto a mulher de falar sobre sexo sem ficar uma coisa horrenda, sem ficar uma coisa pesada, né? Falando de coisas eróticas mesmo, contos eróticos, né? Ela até fala, se não me engano, mesclar o sentimento com o sexo, que só a mulher consegue fazer isso. E inclusive ela conta em algumas entrevistas também umas histórias muito bacanas que o cliente pediu que ela cortasse a poesia dos contos dela, até porque desses contos eróticos, né? Até porque era uma coisa que o Henry também reclamava muito, e a gente acompanha isso no diário, que ela sempre coloca muita poesia na literatura dela. E como eram contos eróticos, o cliente falou não, sem poesia, e ela teve que se podar muito. E aí ela conta que ficou com muito medo e tudo mais, achou que ela tivesse sido totalmente podada e enfim, virado outra escritora, mas que com o passar dos anos ela foi ler de novo e reparou que o eu dela ainda estava lá, ainda tinha um jeitinho Anaís de ser, que aliás é um jeito espetacular. Para quem gosta de poesia, realmente não é um livro de poesia, mas você nota, ela usa as palavras de uma maneira que parece que ela realmente pensa palavra por palavra. E no Henry June isso é muito claro. Eu queria ter um diário desse, gente. Não, claro, com todas as peripécias, mas enfim, um diário que eu conseguisse ilustrar, né, em palavras tudo que ela passa. E ela vai mostrando, porque a Anaís, nessa fase, ela estava descobrindo a própria sexualidade. Nós temos logo no começo do livro ela dizendo sobre prostíbulos e que talvez ela sentisse até uma vontade de conhecer algum lugar, né, onde com mulheres nuas, onde as mulheres pudessem assumir a sua própria sexualidade e tal. E o Hugo também tem essa dúvida, e aí quando o Hugo ilustra isso pra ela dá uma pirada, ela fala, nossa, eu acabei de falar que eu queria isso, mas o Hugo falou que também quer, ai meu Deus. Então ela vai descobrindo essa sexualidade dela, e o Henry ajuda muito com isso. E aí ele vira amante, mas quando ela conhece a June, ela conhece, basicamente, isso é uma coisa que eu tive essa sincera impressão ao ler a obra, e que esse livro teve um filme adaptado, né, como eu disse, e no filme eu senti que também o diretor entendeu um pouco isso, quer dizer, teve a mesma opinião que eu, que a June representou para Anaís alguém que ela queria ser, uma mulher que ela queria ser, porque a June, ela é estonteante, ela é apaixonante, todos amam June, todos querem ficar com June. E ela brinca com a sexualidade dela de um jeito tão natural, né? Que a Anaís, vendo aquilo, que sempre foi uma mulher muito tímida e etc., vendo aquilo, ela fala, cara, é assim que eu quero ser. Então você vai vendo, aliás, esse livro eu diria, e o filme também é mais 18, tá, gente? É um filme um pouco pesado, e um livro um pouco pesado, porque tem cenas fortes de sexo, enfim, é bem erótico, muito mais erótico do que 50 tons ou qualquer outro erótico que vocês forem pegar, porque não é sexo por sexo, é erotismo. E nós temos uma mulher pela primeira vez falando sobre sexo e assumindo a sua própria sexualidade. Inclusive, o ato dela flertar com tanta gente no livro, porque nós temos o Hugo, que é o marido, nós temos o Henry, que é o escritor e amigo, nós temos a June, que é a mulher do Henry, nós temos o Eduardo, que é primo dela e que ela tem uma relação. Enfim, é muita gente. E não é porque... E você consegue, assim, no decorrer do livro, entender que é só uma mulher descobrindo a própria sexualidade. Não se trata aqui de um jogo de valor, no sentido de que, ai, que galinha, ai, que vai, né?
Não é isso. É uma mulher descobrindo a própria sexualidade. E por isso eu acho que esse livro tem tanto a ver com essa semana que nós temos tido uma série de discursos feministas e até a própria coisa da relação homoafetiva da Suzane com a atual mulher, que é um caso um pouco complicado de comparar, mas enfim, né, está na mídia, então é a notícia também que eu peguei como base. E nós temos isso muito forte no livro. E eu não quero entrar tanto na questão do feminismo agora, porque eu ainda estou estudando sobre isso, inclusive eu tenho até respondido alguns comentários embaixo sobre eu ser ou não feminista. Eu acho que isso é assunto para algum próximo vídeo, mas eu acho que vale a pena. Se você gostar de ler literatura desse tipo, o Diário da Anaïs Nin, principalmente esse último, que é uma série, né, é realmente espetacular. Inclusive, o diretor do filme, eu fiquei impressionada quando eu fui pesquisar sobre ele, porque eu descobri que ele tem diversas adaptações cinematográficas de livros. Então, a começar por uma adaptação que eu nunca vi, eu tô louca pra ver, tô louca pra pesquisar mais sobre, que é da obra do Milan Kundera, que é A Insustentável Leveza do Ser. Ele dirigiu um filme sobre esse livro. É dele também a direção, o Hemingway e Marta, com a Nicole Kidman, que também fala sobre o escritor Hemingway. E que mais? E eu acho que, sei lá, de 7 filmes que ele dirigiu, 5 são adaptações literárias que eu também nem sabia. Que eu fui vendo que ele já tinha esse jeitinho e falei, meu, não é possível. Será que isso é inspirado num livro também? E era vários. Dei uma olhada depois. E também ele criou alguns personagens do Indiana Jones, roteirizou um dos filmes, enfim. É espetacular as obras desse diretor. E ele conseguiu fazer de uma maneira bem peculiar o filme Henry Jun, com uma atriz portuguesa que fazia Anaïs Nin, e uma turma maravilhosa, bem novinha, né? E ele conseguiu colocar mesmo um erotismo na medida do possível, assim, apesar de que eu prefiro ainda o livro do que o filme. E quando eu prefiro o filme, eu sempre falo, né? E não é raro, não são raras as vezes que eu prefiro o filme. Porque o filme tem uma coisa, eu amo os livros, né? Mas às vezes o filme consegue se superar. Nesse caso, eu ainda prefiro o livro e eu ainda indico, se você for ler esse livro, se você gostar de livros desse estilo, leia o livro e depois veja o filme, para vocês até conseguirem comparar de uma maneira melhor. E até porque no filme a gente não consegue enxergar a poesia e a intensidade da Anaïs Nin. E, enfim, essa foi a indicação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero não ter tocado em pontos tão cruciais assim, né? Porque eu nunca gosto de falar sobre coisas que eu efetivamente não sei, né? Alguns detalhes do feminismo, por exemplo, que eu ainda preciso, acho que eu realmente preciso me inteirar mais. Então, leiam Henry Jun, até para vocês sentirem um pouco como que é, né, essa mulher que resolveu falar sobre sexo na década de 30, sabe? E tudo bem que o diário demorou a ser publicado, mas mesmo assim, né, nós temos uma mulher que assumiu a própria sexualidade. Isso é genial. Um beijo e até semana que vem, até segunda-feira que vem. Tchau! O ímpeto de crescer e viver intensamente é tão forte em mim que não consigo resistir a ele. Outra parte. Eu sempre serei a virgem prostituta, o anjo perverso, a mulher de 2 caras, sinistra e santa. Existem 2 maneiras de chegar em mim, por meio de beijos e por meio da imaginação. Esses são 3 trechinhos para vocês sentirem um pouquinho quem é a Anaïs.